Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Minutinhos. Estão me ouvindo? Oi, Nice, saudades também. Esperando aqui a nossa convidada. Vocês estão me ouvindo bem? Ai, que bom. Oi, Ingrid, boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. Que bom. Vamos dar uns minutinhos para o pessoal ir entrando, tá? Daí já a gente começa. Aqui. Cá. Só uns minutinhos para o pessoal ir entrando aí. Daí a gente já começa a se apresentar. Show. Uns minutinhos. Vamos começando, daí a gente vai se apresentando, né? Conforme as pessoas vão chegando, daí a gente vai vendo quem é e vai conversando, porque uma hora passa muito rápido. Como a maioria sabe, eu sou a Tami, estou hoje representando o Núcleo de Formação e Capacitação do Mário Meneghini, aqui de Caieiras. E a nossa convidada é a Ingrid, é Ingrid Ellen de Melo Gonçalves. Isso? Perfeito. Sua profissão é advogada e hoje o tema será a escolha da carreira na área jurídica. Pode nos falar um pouquinho, Ingrid? Certo, vamos lá. Primeiro, boa tarde a todo mundo. Primeiro, que hoje é um dia super especial para nós, que é o Dia do Advogado, Ai, que né? bacana! Parabéns! Obrigada. Aí eu quero parabenizar, então, todos os nobres colegas dessa profissão tão nobre e Sim, tão honrosa, sim, né? muito. E- exato. E aí é um tema muito especial, na verdade, muitos jovens me procuram para perguntar acerca desse tema, como foi que eu ingressei no curso superior, como foi que eu escolhi direito, como foi que eu cheguei na carreira da advocacia.
advocacia. Então, tem toda uma história por aí, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, essa tarde. Ai, que bacana. Eu não sei se eu posso falar um pouquinho de mim, da minha Claro, por formação. favor, sim. Perfeito. Eu sou bacharel em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, pós-graduando em Direito Previdenciário pela Faculdade Batista de Minas Gerais, pós-graduando em Direito Empresarial pela Escola Paulista da Magistratura, membro efetivo da Comissão da Mulher Advogada da OAB de São Paulo, sócia titular do escritório Ingrid Gonçalves Sociedade Individual de Advocacia, advogada atuante nas áreas civil, trabalhista e previdenciário, e sou ex-coordenadora do projeto Poetas Inocentes. Que bacana. Eu anotei algumas coisas aqui que eu acho que são importantes para a gente falar essa tarde. Primeiro, como tudo começou. Desde a infância, eu sempre falei para os meus pais que eu queria ser delegada da Polícia Federal, eu falava. Eu assistia bastante filmes nessa área, e meu pai também, que sempre foi guarda civil, que me motivou e me inspirou também na escolha dessa profissão na área do direito. Então, desde a infância era algo que eu já sabia o que eu queria. Só que, por ter uma vida simples, eu sempre soube que não teria as condições de cursar uma faculdade e tudo mais. Eu sempre estudei em escola pública, né, ali no Albino Fiore, no Jardim Esperança, em Caieiras. Caieiras é minha cidade de coração. E eu sempre contei com professores que me apoiaram muito. Então, às vezes a gente fala que não tem aquela oportunidade, porque não nasceu numa família rica, com os pais de condições, e não é. É tudo uma questão de interesse e também de aproveitar as oportunidades. Então, desde cedo eu sempre soube que era direito que eu queria. E aí, quando chegou no ensino médio, que já chega lá as portas, né, de ingressar para o ensino superior, e aí, o que eu faço? Primeiro que eu comecei a trabalhar, procurei um emprego como menor aprendiz, trabalhei no escritório, porque aquilo eu ia aproveitar aquele salário para ir fazer um cursinho para investir mesmo no preparatório para o ensino superior. Uhum. Aí muitas pessoas me perguntam, né, que falam assim, mas estou no ensino médio, ainda não sei o que fazer, que carreira escolher e tudo mais. Eu entrei no site na época que eu lembro até hoje, que era o Guia da Carreira, e fiz teste vocacional. Ai, Lá você faz algumas perguntas, eles fazem algumas perguntas, que você responde daquilo que você gosta, eles analisam o seu perfil e tudo mais, e eles passam para você, olha, tais carreiras podem ser importantes para você. E aí, na época, para mim apareceu ciências humanas, administração, direito, eu falei, bom, então é exatamente essa área mesmo que eu vou seguir. Um barulhinho aqui. Pronto. Desculpa. não, E sim. foi exatamente o que eu falei, eu vou seguir mesmo na área do direito. Apesar que no meu primeiro emprego eu também conheci a administração, que eu fiquei fascinada. Mas eu pensei, bom, direito é uma área muito abrangente, Sim. né? Então eu vou seguir nessa área, até porque são 5 anos de curso e você tem que ter muita certeza daquilo que você vai fazer. Então eu pedia dicas para pessoas que eu conhecia, que eram da área. Eu tinha uma amiga minha da igreja, que na época ela tinha se formado em direito. E aí ela estava fazendo um curso e tudo mais. E aí ela falou, e eu falei assim, meu, é bem legal, é isso mesmo que eu quero fazer. E aí meu pai às vezes ia para o fórum por questão de trabalho, eu falava, pai, me leva que eu quero ver como funciona. E eu lembro que teve um dia que ele falou assim, você tem certeza que é isso que você quer, mesmo depois de ter vindo aqui para esse lugar? Eu falei, é exatamente o que eu quero. Enfim, aí no ensino médio já o que eu fiz? Eu prestei Enem e eu prestei o PASUSP também. Na época era aquela prova da FUVEST e da USP, que você não precisava pagar a taxa, que na época era meio caro. Então eu prestei o PASUSP e eu prestei o Enem no segundo ano como treineira, para quando chegasse no terceiro ano, no último ano do curso, eu já estar preparada para saber como que funcionava as coisas. Enfim, prestei Enem, consegui uma boa nota pela redação, porque eu gosto muito de escrever. Então, eu consegui uma bolsa integral para cursar Direito nas Faculdades Metropolitanas Unidas, que é a FMU. E eu comecei o curso em 2014, janeiro de 2014, tinha 17 anos. Nossa.
Aí eu pensei, bom, não tem ninguém na família que atue na área, não conheço ninguém, seja o que Deus quiser. Eu tenho certeza que foi Deus que direcionou todos os meus caminhos, me abençoou desde o início. Então, eu comecei a estagiar no segundo semestre da faculdade. Comecei a estagiar, procurei estágio. Foi difícil, porque é muito nova, era muito nova e não tinha muita experiência, mas eu consegui o estágio no segundo semestre. E é o que eu indico para todo mundo. Começou o curso, procure um estágio, porque uma coisa mais importante na nossa profissão é a prática. A prática de ler, de escrever as petições, de conhecer o fórum, de conhecer processos, de se debulhar. Então, isso é muito importante. E as atividades que eu realizava no meu estágio, que é uma coisa que bastante gente me pergunta. Quais atividades que são feitas no estágio? Como eu estava no primeiro ano, quando eu cheguei lá, então as minhas atividades começaram de maneira simples. Eu elaborava relatórios, né, dos processos que eu ia no fórum ver. Então, ia no fórum, via os processos, protocolava as petições, tinha contato com os cartorários, então isso foi muito importante para conhecer o ambiente forense, para saber como que era no dia a dia a prática de um advogado. E aí, no decorrer do tempo, conforme os anos foram se passaram, eu estagiei os 5 anos da faculdade, eu comecei a fazer pesquisas de jurisprudências para entender o entendimento é boa, para entender o posicionamento dos tribunais diante de algumas teses, de algumas situações e de alguns casos. Então, para mim, o estágio foi importante, eu entendo que esse foi o ponto-chave para uma boa formação e para ter logrado êxito na prova da OAB. Quando eu comecei o curso, eu pensava a princípio em fazer um concurso público, prestar um concurso público. Porque, como eu disse, eu queria ser delegada, depois, quando eu fui crescendo, eu queria ser juíza. E no decorrer do curso, atuando em escritório de advocacia, as coisas foram mudando. Eu fui conhecendo mais como que era a função de cada um. E aí eu acabei optando, enfim, pela advocacia. Penso num futuro próximo, talvez, em prestar concurso para a magistratura, mas eu prefiro ter um pouco mais de experiência até lá. E aí, como eu sempre tive um espírito de empreender, eu sempre quis ter o meu próprio negócio, eu uni o útil ao agradável. Eu aproveitei a minha profissão como advogada para, então, montar o meu próprio escritório. Foi daí que nasceu o desejo de montar o meu próprio escritório. Então, eu fiz os 5 anos da faculdade, passei na prova da OAB, eu estava no 9º semestre, ainda não tinha terminado o curso. E aí todo mundo pergunta, que eu acho que é o que todo mundo quer saber, e passar na OAB, como que é, Jesus amado? Tem muita gente que tenta, não consegue, como que é esse negócio aí? Eu não estudei para passar na prova da OAB. Na época, em 2018, eu tive uma série de problemas pessoais, eu tive que priorizar. Então, quando eu fiz a minha inscrição, eu falei, eu já vou síndica, não vou passar, que fique como experiência, né? E aí, o que eu fiz? Eu tinha pago um cursinho no Damaso, inclusive é um curso muito bom que eu sugiro para todo mundo que queira prestar a prova do AB, se prepare através do cursinho do Damaso. Tem outros também, LFG, enfim, mas o Damaso que foi o que eu fiz algumas aulas, é o que eu recomendo. Então, na época foi muito difícil. Eu cheguei a comprar o Vadimeco um dia antes da prova. Foi tenso. Mas quando eu cheguei para fazer a prova, era exatamente casos, né, as questões lá envolviam casos que eu tinha visto no estágio. É por isso que eu falei, graças ao meu estágio, que eu passei na OAB. Então, é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. Porque não estudou, é teórico, mas você estava vivendo na prática, que foi o que te ajudou, foi a prática. Você está ali vivendo todo. Exato, uma coisa que eu falo. Não é sorte, porque querendo ou não foram 5 anos de curso. É que as pessoas muitas vezes não colocam a sua confiança na faculdade, não, eu tenho que fazer um cursinho, eu tenho que fazer um cursinho. E não é. Se você se dedica bem à faculdade, como era o que eu fazia, se você realiza todas as atividades, procura ter um senso crítico e pesquisar, olhar. Exatamente. Então, quando eu cheguei para fazer a prova, eu pensei, bom, eu tenho que fazer valer os 5 anos de curso e todo o estágio que eu fiz. Né? Se eu, de fato, for uma profissional pronta, esse é o momento. Então, eu sempre falo para as pessoas, olha,
não tenha pressa, se prepara, porque é uma é uma profissão que exige muita responsabilidade, exige muito da gente, afinal de contas, é a vida das pessoas, então quem quer prestar uma prova da OAB, vá ciente que não é simplesmente uma prova, né? Essa é a abertura de uma oportunidade para você adquirir uma responsabilidade perante a sociedade e que traz muitos efeitos sobre a vida das pessoas. Então, eu fui com essa consciência. Se eu não estiver pronta, eu preciso me preparar mais. Então, acho que isso é um ponto muito importante para quem quer seguir nessa área aí da advocacia. Eu anotei algumas coisas aqui sobre ser advogado, para quem quer ser advogado. Os requisitos para isso é ser bacharel em Direito e ser aprovado e inscrito nos quadros da OAB. Depois que você se torna advogado, você escolhe se você quer ser um advogado generalista, que atua em todas as áreas, ou se você quer ser especialista em alguma área. A nossa advocacia hoje ela está mais especializada, então as pessoas elas buscam mais uma especialização em uma área, seja civil, trabalhista, criminal. Eu particularmente amo civil, sou civilista roxa, mas durante o meu estágio eu tive a oportunidade de conhecer outras áreas do direito, como trabalhista, como criminal, que para mim foram muito importantes e hoje eu gosto muito Mas você se de especializou atuar em também. alguma ou ainda não? Assim, Eu estou fazendo a especialização em direito empresarial, que é um nicho da área civil, né? E eu pretendo ainda fazer uma pós-graduação em processo civil. A Anice está perguntando quais obstáculos que eu enfrentei. Olha, vários, desde o início, né? E, enfim, acho que o mais difícil foi escolher a carreira, porque, como eu disse, eu queria ser delegado, eu queria ser juiz, eu queria mas ser a idade advogado. que você escolheu é mais difícil, porque os hormônios, a flor da pele, 17 anos, né? Que você entrou, então é um ano que sai para decidir o que realmente quer, tem que ter muita força de vontade mesmo, saber que você já tinha uma direção. Então, como você disse no começo, né? Fez o teste de vocação, então tudo te direcionava para essa área, né? Mas daí pode falar um pouquinho mais assim específico do que você do obstáculo maior que você enfrentou, que você acha que você enfrentou? Eu acho que o mais difícil foram os 5 anos da faculdade, porque, como eu disse, eu era uma pessoa simples, então eu trabalhava e tinha que ajudar a minha família, exatamente por isso a necessidade de ser bolsista. Sim. Então, conciliar trabalho com faculdade não é fácil. Às vezes eu saía correndo do fórum lá de Itaquera, por exemplo, para estar na Liberdade às 7 horas da noite. Tinha provas que eu precisava me preparar. Então, o curso, ele já é difícil. Tanto que eu lembro que professores me falavam assim, olha, aqui, primeiro ano, essa sala está lotada. Quando chegar no terceiro ano, vamos ver se vai todo mundo aumentar o tranco. É E bem de assim. repente, quando chegou no terceiro ano, meu Deus do céu, muita gente não aguentou o peso. E aí o mais difícil é o último ano. Por quê? Porque tem TCC para apresentar, tem a prova da OAB, tem todos os relatórios de estágio. Então, o último ano para mim foi um ano muito difícil. E um obstáculo que eu enfrentei, mas foi uma experiência pessoal, foi que quando eu já havia me formado, tinha cumprido todos os requisitos, por uma falha no sistema, uma nota minha não foi computada, eu acabei sendo reprovada, mesmo já tendo convidado família para colação de grau e tudo. Foi difícil, tive que enfrentar processo judicial contra a faculdade, foi uma experiência pessoal que eu passei, mas eu não desisti. Eu tive que cursar mais um semestre novamente por causa de uma única matéria que eu já havia sido aprovada. Então, foi um obstáculo que eu enfrentei. Eu acredito que muitas pessoas têm suas experiências pessoais, suas dificuldades. Eu tenho amigos que tiveram que sair da aula para ir socorrer o pai que estava doente. Então, no decorrer da nossa caminhada, tem uma série de dificuldades. Depende muito de questões pessoais e de questões internas também. Às Sim. vezes é um pai de família que tem que pagar a faculdade e tem que ajudar em casa. Então, é uma série de questões. Eu vi pessoas que tiveram que desistir do curso por questões financeiras, né? Não foi o meu caso, minhas dificuldades eram outras.
mas acredito que cada pessoa ela enfrenta um obstáculo diferente e o importante é não desistir, se é isso mesmo que se quer. Sim, sim, falou perfeito. Porque obstáculos todos têm, em qualquer área, em qualquer coisa, mesmo só em casa, no dia a dia, a gente já tem obstáculo. Mas o importante é não desistir mesmo. Se é isso que a gente quer, né? Se realmente quer isso, tem que ir à luta mesmo. Exatamente. E como o tema fala de a escolha da carreira jurídica, eu anotei aqui alguns pontos de outras carreiras que não é só de advogado, né? Eu vou falar mais de advocacia porque é o que eu sou, advogada. Aham, Mas a gente tem outras funções, que é, por exemplo, delegado, promotor, juiz de direito, procurador, defensor público. Um defensor público, ele é praticamente um advogado. Ele defende os interesses das pessoas, porém é para aqueles que não têm acesso à justiça. Quer dizer, elas precisam de uma assistência judiciária que seja gratuita. Não tem condições de pagar um advogado. Procura a defensoria pública para ingressar com as ações que sejam necessárias. Lembrando que a Defensoria Pública não entra só com ações, ela também resolve questões extrajudiciais que sejam necessárias para a pessoa. aham. O juiz de direito é o que todo mundo sabe, que julga as causas. Promotor de justiça é aquele que é o fiscal da lei. Ele pode tanto acusar, como ele pode arquivar todas as denúncias. Ele fiscaliza causas que envolvam menores, pessoas incapazes. Então, é uma carreira muito importante também, que tem as suas atribuições específicas de acordo com o artigo que consta no Código de Processo Civil, além da lei específica. Também tem carreira de professor universitário, né? Tem gente que se forma em direito, depois vai fazer um mestrado, um doutorado para dar aulas. Eu conheço muitos advogados que são professores, inclusive eu trabalhei com um que eu tenho muito orgulho dele, por sinal. Para quem quer seguir uma carreira pública, tem que levar em consideração o seguinte, que não só uma questão de remuneração, status, estabilidade, que é o que essa carreira proporciona, mas e sim levar em consideração o propósito e a função que vai exercer diante da sociedade, né? Então, isso é um ponto que eu acho muito importante. Cada carreira tem especificamente os seus requisitos, passar no concurso público, ter experiência, parece que para o cargo de delegado você precisa ter 3 anos de prática jurídica, e para critério de desempate, títulos também é importante. Então, pós-graduação, doutorado, mestrado, são coisas que eles levam muito em consideração quando você presta concurso público. Então, questão de carreiras, eu acho que é isso. Agora, falando um pouco mais da advocacia. Como eu disse, passar na OAB tem todas aquelas questões de pensar que não é só uma prova. Então, mesmo assim, eu não tive as condições de estudar como eu gostaria na época para prestar a prova da OAB, mas tem que ter prática. Isso é fato, precisa ter prática, estudo, disciplina e uma boa redação. Gente, a segunda fase da OAB é prática de peça. Vão te dar um caso prático e você precisa saber qual que é a peça cabível. A peça que caiu para mim foi um recurso especial, que eu acho que já tinha uns 10 exames que não caía isso. Eu tinha feito uma única vez. O que me salvou é o quê? Você saber manejar o código. Porque se você sabe manejar o código, você procura lá todos os requisitos que são necessários. Endereçamento, qualificação, qual que é o artigo, quais que são as teses. Então, manejar o código também é muito importante, além da boa redação e raciocínio jurídico. E calma, gente, saúde. A primeira vez que eu prestei vestibular, eu lembro que eu passei mal, quase desmaiei. Eu acho que eu poderia ter tido um bom desenvolvimento se eu não tivesse ficado tão nervosa. Então, quando chegou na prova da OAB, eu falei, gente, eu já passei por muitas provas durante a minha jornada acadêmica, e essa é uma prova muito importante, mas eu tenho que ir com a consciência de que é uma prova. Então, eu fiquei calma, fiz a prova, li para entender, para não errar por coisas simples como nervosismo.
e graças a Deus deu certo. Então, muita calma, preparo. Eu sei que é uma questão muito difícil. Eu lembro que uma professora falou assim uma vez, não é um concurso que você tem que concorrer com outras pessoas. A prova da OAB é você e você. Você tem que acertar no mínimo 40 de 80 questões. Então, se prepara bastante e vamos que vamos. Então, não é uma coisa impossível. Porém, tem muitas pessoas também que me procuram para perguntar: olha, eu sou bacharel, me formei em Direito, mas eu não passei na prova da OAB. Em que área que eu posso atuar? O bacharel em Direito ele pode atuar em áreas que não envolvam as atividades privativas da advocacia. Então, ele pode ser um correspondente jurídico, uma pessoa que auxilia advogados, que vai ao fórum tirar cópias de processos, faz relatórios e essas atividades que são inerentes também aos paralegais. Conheço também pessoas bacharéis que foram trabalhar em RH, trabalhar em escritórios como auxiliares e como assistente jurídico e afins. Então, é uma área bastante abrangente, como eu falei, sempre tem espaço para todo mundo. A área da advocacia, muitos dizem, está saturada, mas o que diferencia um bom profissional é exatamente isso que eu falei, você ter a consciência de que não é só mais um caso, é uma vida. Então, tem que ter muita responsabilidade na sua atuação para com seu cliente, no atendimento para com ele. Então, quem quer exercer a advocacia é uma missão de vida que a gente tem. Então, exige muito da gente, cumprimento de prazos, dar cara a tapa para falar com o juiz, para defender de um promotor, para resolver problemas, para conciliar também. Eu acho que é uma área muito legal, porque às vezes a gente fala, advogado só briga, só processo, só isso não. Tem mediadores, tem conciliadores, dá para resolver as questões mediante uma conversa, uma mediação, um acordo, você ouvir melhor a parte contrária, entender os pontos de vista, para muitas vezes evitar um litígio, né? Então, a gente tem aquela advocacia contenciosa, que é os processos, que é ir para o fórum, que é resolver os problemas judiciais, e tem também a área preventiva, né, que é a parte de consultoria, em que você procura um advogado para falar dos seus problemas, resolver isso antes que chegue um litígio ao judiciário. Então, é uma área muito abrangente, tem várias áreas, e eu sugiro para o pessoal, estagiem, pratiquem. Eu sempre trabalhei no escritório de advocacia pequeno. Por 2 meses só eu trabalhei no escritório de advocacia grande, que era o contencioso em massa, que eram muitos processos, mas eu sinto que eu aprendi mesmo, peguei experiência no escritório pequeno, onde eu tive a oportunidade de atuar nos processos desde o início até o final, desde a petição inicial até a fase recursal, até a fase de execução, que é onde você coloca a sentença efetivamente para ser cumprida. Então, das experiências que eu tive, é isso que eu passo para as pessoas. Eu também realizei alguns cursos gratuitos online, que é uma coisa que eu indico bastante pessoal, principalmente para quem está de férias. Curso, né? Assim, Exatamente. mas quem não quer mesmo, porque tem muito curso. O núcleo mesmo fica postando os cursos que tem, assim, é muito, em todas as áreas. Dá para escolher de verdade os cursos gratuitos. Exatamente. E esses cursos que eu realizei eram em bons lugares, cursos gratuitos também que eu indico. Eu já estudei na Bovespa, lá foi presencialmente, mas foi um curso gratuito. Na FGV, na Escola Paulista de Direito. Então, procurando lá cursos gratuitos, é bom para quem está na faculdade, é bom para quem vai prestar o OAB, é enriquecedor para todo mundo, afinal de Só contas, tem a agregar, né? exatamente, exatamente. E como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito simples. Então, todas essas oportunidades que tinha de curso gratuito, falei, não, eu vou fazer. Eu só não fiz mais por conta do trabalho. Mas sempre que eu tinha oportunidade, eu fazia esses cursos gratuitos. Assim que você. Outro, Ah, pode concluir, daí eu faço uma. pode perguntar. Assim que você concluiu os 5 anos, você já começou a trabalhar como advogada? Porque antes de concluir, você já passou na OAB. Então, assim que você já terminou o curso,
você já começou, continuou, né, trabalhando como advogada? Como que foi? Sim, porque quando eu me formei, eu ainda estava no escritório de advocacia que eu estagiava. Então, eu fiquei lá como advogada por uns 2 meses, mais ou menos. E aí eu saí na intenção de montar meu próprio negócio. Só que antes de lá, eu fui trabalhar num outro escritório com uma amiga minha, que inclusive é uma pessoa que eu amo de paixão, que me ajudou muito, foi uma mãe para mim. E hoje, além de chefe, né, ela foi minha chefe durante 8 meses e hoje ela é minha sócia. Bacana. Então, eu sempre advoguei desde que eu saí do curso. Uhum. Inclusive, dia 23 eu já faço um ano de advogada. Ah, que O bacana. tempo passa bastante rápido. E tem pouco tempo que eu montei meu escritório, mas desde que eu me formei, eu sempre estive nessa área da advocacia. Que bom. Aqui tem alguns comentários. Aqui a Thaís falando da importância, né, do local de estágio que nos agrega, que realmente, aqui ó, muito importante o local do estágio ser agregador e nos preparar para a realidade. Infelizmente tem alguns locais que não nos prepara. Opa, daí aqui tem uns recadinhos para você, ó. Parabéns, doutora. Deus abençoe. Sou amigo do seu pai. É o Is Jabá 6, é que não tá com o nome aqui, né? Aí, ó, parabéns, filha. Você é guerreira, mas é sua mãe. Sobrinha linda, guerreira. Parabéns, doutora Ingrid, minha filha. É importante ler, porque assim, são pessoas que faz parte da sua vida, né? Ou aqui alguns alunos também comentando de a importância, né? Então é importante você ver o carinho, isso nos dá força, não dá? Você, os 5 anos na faculdade, se não é o pai ou a mãe, alguém ali por trás para apoiar, fica bem mais difícil. Exato. Às vezes quem tem esposo, a esposa, se não apoia, se o pai ou a mãe, quem está próximo não apoia, fica muito mais difícil conseguir. Você deve ter os seus amigos que alguns desistiram até por isso. Maridos Exato. ciumentos, então isso é importante, o apoio da. Esposa ciumenta, Hã? E exatamente, esposa ciumenta. exato. Então, assim, não, no comecinho que você falou os obstáculos, um dos obstáculos é esse. Então, que nos leva para frente ou que nos puxa, né? Exatamente. Por isso que é importante ter essa questão. Eu quero mesmo isso para minha vida? E Porque, como eu disse, é uma missão. Vai precisar muito de você. Eu mesmo tive que fazer muitas renúncias para poder fazer o meu curso, para poder seguir nessa carreira. Então, é importante ter essa consciência. É isso mesmo que eu quero, seja para qual carreira for. Eu falo hoje de advocacia porque é a minha profissão. Mas eu acho que em tudo na vida a gente tem que ter essa consciência. E uma coisa que bastante gente me pergunta, mas qual faculdade eu vou fazer? Onde que eu vou cursar? Eu acho que a faculdade boa é aquela que você pode fazer, que você pode pagar. Porque o importante é você não desistir do seu sonho por conta disso. Eu, graças a Deus, consegui fazer na FMU, é uma boa faculdade que eu indico, mediante a minha aprovação no vestibular do Enem, uhum, mas tem outras faculdades também que são boas, né? A gente já conhece USP, FGV, Mackenzie, PUC, a Damásio, tem a uhum. Unesp também. Esses cursos também, eles são muito, as faculdades, elas são muito boas. Mas eu conheço muitos profissionais que estudaram na Unip, na Uninove, que são excelentes profissionais, competentes, compromissados. Então, é importante, se você tem essa condição de escolher qual faculdade você quer fazer, aonde você vai estudar, se você tem essa possibilidade, é só acessar aquele site do MEC que lá mostra o ranking, né? Aham. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. Procura sempre no site do MEC, do ENAD, para ver como está o ranking da faculdade no curso de Direito. Antes de ingressar para a FMU, eu fiz isso. Né? Então, para mim, foi uma ótima faculdade. Tive aquele problema no final do curso, como falei, mas em termos de aprendizado, eu não tenho o que falar. Foi ótimo para mim. E hoje em dia também tem.
prestando o Enem, consegue bolsas, né? O ProUni. Então, assim, tem outros métodos de entrar. Não, sempre estudei em escola pública. Tenta um ProUni. Então, se é o que a pessoa realmente quer, ela vai dar um jeito de seguir Sim, aquilo, né? De qualquer forma. Ou uma faculdade que consiga pagar, que é exatamente isso que você acabou de falar. Tem mais? exatamente. Então não tem desculpa, é só Não, aproveitar as oportunidades. exatamente. Você anotou mais alguma coisa? Você queira compartilhar conosco? Uma coisa que eu gostaria de compartilhar é que, ainda falando sobre a advocacia, tem várias formas de trabalho. Eu adotei para mim, que foi o que eu aprendi, eu acho que é essencial, é uma forma de advocacia artesanal, estilo boutique, que você acompanha o processo da pessoa desde o primeiro atendimento até o final, até o cumprimento da sentença. Então, é importante para o aprendizado e importante para o cliente que vai se sentir amparado no seu caso, porque no caso dele, porque ele sabe o advogado que ele pode procurar. Ele tem essa relação de confiança, de pessoa que sabe do que aconteceu desde o início. Então, eu adotei para mim, para o meu escritório, esse estilo de advocacia, tipo boutique, artesanal, que é essa relação cliente-advogado, que o cliente tem acesso à advogada. Então, é muito importante isso, porque às vezes você coloca lá terceiros para falar com o cliente, para tratar com clientes. Tem cliente que entra com processo e não sabe nem quem é o advogado dele. É, Então, eu adotei isso para mim, de ter uma advocacia artesanal. desse método eu nem sabia que tinha, que chamava esse nome tão chique, o tique. Então, aí, ó, aprendendo, me vendo e aprendendo. Mas é um diferencial que você colocou para o seu escritório. Então, com certeza já atrai clientes, né? Que outros não têm. Esse Exatamente. diferencial bacana. Aqui, nessa pandemia, Ingrid, você enfrentou algumas dificuldades em relação ao seu trabalho, que você já está com o seu escritório, como que foi? Na verdade, eu peguei essa dificuldade para transformar em oportunidade. Por quê? Porque aí onde a gente não podia atender o cliente pessoalmente. Uhum. Então, a gente montou mecanismos digitais para poder atender. Então, videochamadas, através de WhatsApp, através de Zoom. Então, isso foi enriquecedor para a gente ter um meio alternativo de não deixar de atender o cliente através da tecnologia. Então, eu consegui atuar normalmente nessa pandemia. Eu acho que foi o momento que eu consegui mais clientes, mais oportunidades através dessa pandemia, justamente aproveitando essas tecnologias, tudo sem desrespeitar a publicidade da advocacia, a ética. A gente conseguiu trabalhar dessa forma. Inclusive, meu escritório foi praticamente montado no decorrer da pandemia, Olha só. né? Então, é o que eu estou falando desde o início. Tem as dificuldades, mas é daí que a gente precisa aproveitar as oportunidades. Sim. A dificuldade maior que a gente enfrentou foram dos processos físicos, que ficaram parados porque não tinha como ir ao fórum acompanhar, né? Acabou atrasando algumas coisas para alguns clientes, mas os processos digitais, que são a maioria, estavam funcionando normalmente. Então a gente conseguiu atuar de uma maneira legal, normal, como sempre foi. Ah, que bacana. É igual nós aqui, né? De uma forma remota. Se não fosse essa Sim, pandemia, talvez hoje nós nem estaríamos aqui. Então, assim, só tem que exatamente. agradecer, porque mesmo no meio de tudo isso, né, das coisas ruins, vem as coisas boas. Então, a gente tem que Sim. aproveitar as coisas boas, não só olhar para as ruins. Foi o que vocês fizeram, tá? De parabéns. Muito obrigada. Mais alguma coisa você queira colocar? Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Então, todo mundo quietinho. Eles não estão vendo, tão tímidos. Tão tímidos hoje. Joinha. Ah, aproveitando antes que eu esqueça, a Ingrid, a Fabiola, que é a diretora, né, do núcleo, ela me avisou um pouquinho antes que ela não ia poder participar, que ela
também é professora, ela é advogada também. Ela queria muito participar, mas ela teve que estar gravando um vídeo para aula à noite. Então, infelizmente, ela não pôde participar, mas em nome dela, em nome de todos do núcleo, a gente agradece, tá? Muito você por essa oportunidade de nos estar dando, de aprender mais sobre essa profissão, que é assim, gigantesca, né? Que, igual você falou, Sim. abrange muito e só tem a agregar as pessoas. Quem nunca precisou de um advogado, né? Então, assim, né? Então, assim, em todas as áreas. Ah, vai trabalhar, ou mesmo na relação, nem digo de separação, mesmo para ver os bens que tem, ó. Então, assim, tudo na vida você parar para pensar, desde quando você casa, tudo envolve advogado. Essa É todos os atos da vida civil, né? Desde o nascimento, tudo o direito exatamente. divino. Sim, sim, então é muito bacana. Eu particularmente gostei muito, aprendi bastante, muito, muito mesmo. Você tem alguma Legal. Eu queria agradecer a Deus primeiro por essa oportunidade. Eu tenho certeza que se hoje eu estou aqui foi por Ele. Agradecer a minha família, agradecer a toda a equipe do Núcleo pela confiança, por essa oportunidade que para mim também está sendo muito enriquecedora. Agradecer à professora Nice, que foi o canal para eu estar aqui, e a coisa? todos que estão nos prestigiando assistindo a nossa live. Muito obrigada de coração e eu amei participar com vocês. Nós que agradecemos aqui, ó, a Thaís, profissão maravilhosa, salva vidas. Salva mesmo, Alice, ó, muito obrigada. Espero que tenha uma próxima, muito bom. Aí, ó, já está convidada para uma próxima. E aqui eu vou deixar um recadinho, Ingrid. Não sei se você já ouviu falar. Você mora aqui em Caieiras? Parei. Morava, agora eu estou Morava. morando em Pirituba. Ah, sim. Nós estamos com uma campanha Puquete, Meias do Bem, aqui na região, né? Aqui na cidade de Caieiras. A campanha, ela une solidariedade e sustentabilidade ao recolher meias usadas, que são transformadas em cobertores. Não precisa ser o parzinho, mas assim, aquela meia que eu perdi o par, não tenho mais, ou a meia gasta, que não usa mais. Daí nós arrecadamos, então tem alguns pontos aqui em Caieiras está arrecadando. Um deles é no núcleo Mário Meneghini. Só para vocês terem noção, em 40 pares de meia faz um cobertor. Então é bem bacana. Ele. Interessante, Hã? muito interessante. E a Phuket, elas pegam, higienizam, tritura e transformam em cobertores. Então, para quem quiser saber mais sobre os pontos, no Instagram mesmo, no Núcleo Mário Meneghini, lá tem maiores informações, tá bom? Perfeito. Aqui, ó, parabéns, doutora, parabéns a todos os advogados, especialmente a doutora Ingrid. Como você falou, hoje é Obrigada. o dia de vocês, então, parabéns em dobro. Obrigada. Tá? Fica aqui os nossos agradecimentos e, como a Anis falou, que possa ter outra oportunidade para nós estarmos juntos. Quem sabe, talvez pessoalmente, quando voltar às aulas lá para os alunos. Sim, eu deixo minha mensagem para todo mundo. Não desista dos seus sonhos, mesmo com dificuldades, é isso que faz a gente crescer. Colocando Deus na frente é certeza de vitória lá no final. Ai, que bonito. Obrigada, Ingrid. Eu que agradeço. Obrigada a todos que participaram também.